Fala galera, tudo beleza? Depois de quase um mês eu tô aqui de volta no canal para gravar alguns vídeos sobre revisões para as aulas, vídeos curtos nessa proposta que eu fiz aí para colocar no YouTube para a galera revisar esses assuntos pro Enem. Esse mês eu não passei por um momento muito bom, tive muitas crises de ansiedade, algo complicado, e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então em alguns momentos livres meus eu preferi cuidar de mim mesmo, né? Me afastar de algumas coisas de trabalho para cuidar da minha mente, mas graças a Deus estou aqui de volta, já estou bem, estou procurando ajuda médica e estamos aí, firme e forte para a gente voltar para esses assuntos extremamente importantes. E mês passado uns alunos me perguntaram sobre a questão Israel-Palestina, porque estava em destaque na mídia, na imprensa, então isso sempre desperta o interesse dos alunos. E aí eu decidi gravar esse roteiro que foi estruturado na minha mente, e agora eu decidi hoje passar para o papel e passar aqui para vocês uma espécie de linha do tempo sobre a questão Israel-Palestina. Então, primeiro vamos discutir, vamos refletir a localização dessas duas regiões, desse país Israel e desse território palestino. É um local conhecido como Terra Santa. Terra Santa porque é importante para grandes religiões do mundo, as três maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Fica no Oriente Médio, banhado pelo mar Mediterrâneo, e era uma região extremamente importante, um clima árido, semiárido, desértico, mas dentro de Israel ali algumas áreas agricultáveis, também com boas técnicas agrícolas israelenses. Então essa é a localização geográfica da chamada Terra Santa. Foi importante para judeus, porque ali se construiu o Templo de Salomão, já foi o reino de Israel, governado pelo rei Davi, muito presente na Bíblia. Importantíssimo para os cristãos, onde Jesus nasceu, viveu, pregou, morreu e ressuscitou, segundo a tradição cristã. E também foi um período importante da vida de Maomé, que ele viveu ali. Então ali existem mesquitas, existe a chamada Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, que está por ali. Então tem uma importância religiosa muito grande. Mas o conflito ele não é religioso, ele é territorial. Gravem bem isso, o conflito é por território, por domínio de territórios, domínio de parcelas do espaço geográfico. Então vamos lá. Tudo começa no fim do século XIX, início do século XX, quando as potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, buscavam expandir suas dominações territoriais pelo mundo, Europa e principalmente Oriente Médio, aquela região da Ásia. E ali, especificamente ali próximo à região, foi firmado um acordo chamado Sykes-Picot entre franceses e ingleses para dividir o território em colônias francesas e inglesas. Os ingleses ficaram com um território conhecido como Palestina. Então os ingleses começaram a comandar esse território. E aí que começa a questão. Porque os ingleses queriam um país influente na região, uma região riquíssima em petróleo. Não necessariamente onde é a Palestina, mas no Golfo Pérsico. Depois de outras aulas a gente pode comentar sobre. Mas então os ingleses influenciaram, sobretudo em 1920, a partir dos anos 20, o chamado movimento sionista. O que era esse movimento sionista? Era um movimento cultural, artístico, que pregava a volta dos judeus para a Terra Santa. Então, em músicas, no teatro, até em movimentos políticos, existia essa pregação, essa ideia que subjetivamente entrava na cabeça dos judeus que viviam na Europa. Os judeus, historicamente, por várias chamadas diásporas, saíram daquela região da Terra Santa onde eles viviam e se espalharam pelo mundo, especialmente pela Europa. Então os ingleses incentivaram a migração dos judeus para aquela região. Existiu até uma declaração chamada Declaração de Balfour, secretário de Estado da Inglaterra à época, do Reino Unido, né, à época, onde explicitamente ele deixava claro que os judeus deveriam ir para a Terra Santa, que lá a terra que Deus deu para eles, a terra prometida, né, na Bíblia também é falado sobre. Então existiu todo esse movimento dentro da Inglaterra na década de 20 para a volta desses judeus à Terra Santa. A questão é que isso não vingou muito. Na década de 40, especialmente pós Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus foi muito intensa, né, na Europa.
os nazistas, né, Adolf Hitler, perseguiu bastante os judeus. Então a migração de judeus para essa região da Terra Santa aconteceu em massa e o mundo todo ficou comovido com a situação dos judeus quando descobriram os campos de concentração, especialmente o campo de Auschwitz, e o horror que eles viveram lá dentro. Então em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles migraram em massa. E também durante, porque a perseguição foi muito intensa. Eram navios enormes com muitos judeus que iam para aquela região. Então, em 1945, quando acaba a Segunda Guerra, a Inglaterra não conseguia resolver a situação, porque os palestinos que viviam ali, os muçulmanos que viviam ali, não se sentiram muito confortáveis com a chegada de centenas, milhares de judeus no território que até então era deles, né, no momento. Não existia um país, era um território comandado pela Inglaterra, mas eles é que viviam ali, segundo seus costumes. E aí chegou um povo intruso, entre aspas, né, porque eles já viveram ali há muito tempo. Então a tensão começou a se intensificar. E a Inglaterra não conseguiu resolver a situação, também estava arrasada com a guerra, os bombardeios aéreos dos nazistas, e eles entregaram à ONU, que surgiu pós Segunda Guerra, para resolver a situação. O que a ONU fez em 1947? Dividiu o território entre palestinos e israelenses. E propôs que fosse criado 2 estados, a Palestina e Israel. Essa divisão já foi desigual, porque as melhores terras ficaram com os judeus, com os israelenses. Os palestinos ficaram com a terra árida, com a terra seca, que era a dividida entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A Cisjordânia tem um grande acesso ao Rio Jordão, né? E ao controle da água é uma região árida. Mas, para a agricultura, era bem difícil de ser realizada. As terras mais agricultáveis estavam com os israelenses. E aí, comida você consegue. Bom, em 1948, os israelenses declaram independência. E aí, com o apoio dos Estados Unidos, né? Aí fica tudo mais fácil. A maior potência econômica do mundo incentivou essa guerra, queria ter um aliado na região, uma região rica em petróleo, e forneceu armas e aparatos militares de altíssima tecnologia. Os israelenses, em 1948, declaram sua independência. Começa uma guerra contra os países árabes, o Egito, a Jordânia e a Síria, que apoiaram os palestinos, e essa guerra foi vencida pelos israelenses. Então, em 1948, Israel, como país, como Estado, surge com o apoio dos Estados Unidos da América. E a Palestina, aquele território que foi dividido pela ONU, ficou dentro de Israel, com um território bem menor. Então os palestinos da região passaram a viver nesses locais, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Beleza? 1967, alguns anos mais tarde, né? Quase 20 anos depois, Israel lança a Guerra dos 6 Dias. Se armaram, criaram um exército, uma força militar poderosa, e em 6 dias ocuparam a península do Sinai do Egito, as colinas do Golã da Síria, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, em 6 dias. 6 dias com aviões, com tanques, incursões por terras e aéreas, ocuparam militarmente esses territórios. Óbvio que houve reação militar dos países árabes citados, especialmente Síria, Jordânia e o Egito, mas Israel acabou vencendo por conta do poder muito forte. A pressão internacional foi grande, especialmente na ONU, de várias nações, e eles devolveram alguns territórios, como a colina de Golã e a península do Sinai. Importante, a península do Sinai é importante porque a estratégia ali tem o canal de Suez, então você controla ali o transporte de petróleo. Então você controlando a península do Sinai, você está controlando o canal de Suez. Controlando a colina de Golã, você está controlando a nascente do Rio Jordão, um rio importante para a região, porque a água para aquela região árida e desértica. Então, por isso eles ocuparam essas regiões. E Cisjordânia e faixa de Gaza para expulsar os palestinos dali. A intenção de Israel sempre foi essa, criar o país dele ali, expulsando os árabes daquela região, desde então. 1967 então acabou, devolveram os territórios, Península do Sinai e Colinas de Golã. Entre a década de 70 e 80 surgem as chamadas intifadas, movimentos populares rebeldes contra essa ocupação israelense. Israel devolveu também Cisjordânia e a faixa de Gaza à Palestina, mas essas intifadas acontecem e surge em 1987 o Hamas, um grupo de resistência política para os árabes islâmicos e para os europeus e para os Estados Unidos, um grupo terrorista
que começa a reivindicar a criação do Estado israelense. Alguns rebeldes até expulsando os judeus daquela região. E começa a realizar vários atentados terroristas dentro de Israel. E aí uma guerrilha se intensifica, porque Israel, com o seu poderio militar, lança de volta. Imagens marcantes das intifadas são jovens jogando pedras nos tanques, porque o poderio militar de Israel é forte, então eles conseguem vencer os militares do Hamas, e aí a população se revolta, a população compra essa ideia. Bom, na década de 90, a gente então já chegando agora mais recente aí, especialmente em 91, 92, ocorrem os acordos de Oslo, na cidade da Noruega, intermediados pelos Estados Unidos. O presidente Bill Clinton juntou Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, alguém do Partido Trabalhista, mais progressista, e Yasser Arafat, presidente da Autoridade Nacional Palestina, que fora criada nesses encontros, para chegar a um acordo de paz e tentar cessar os conflitos. No início foi tudo muito bacana, parecia que realmente a paz ia vingar, mas foi só uma ilusão. Foram criadas mais autonomia para a Autoridade Nacional Palestina, que foi criada desde então, com governo próprio, com um sistema de segurança próprio, não com o exército, mas polícias para segurança interna. E a Autoridade Nacional Palestina se comprometeu a não financiar e não apoiar grupos terroristas e reprimir tais grupos terroristas para evitar esse terrorismo dentro de Israel. E Israel destinou os impostos recolhidos dentro da Autoridade Nacional Palestina para educação, saúde, melhoria das condições de vida da população. Foi bacana, mas os acordos de Oslo II não cumpriram algumas promessas e a situação de mal-estar foi se intensificando. E tudo foi por água abaixo quando, por volta de 94, 95, não me lembro a data agora, Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu extremista que não apoiava a presença de palestinos na região. Então a situação se degringolou e nada aí foi criado. A Autoridade Nacional Palestina continuou existindo, o Hamas ganhou força até como movimento político, até ele tem partidos políticos em alguns países, como o Líbano, né, no Oriente Médio, e na própria Palestina, luta politicamente dentro da Palestina. A Palestina é um território de Israel, mas tem certa autonomia ali dentro, e aí a situação se degringola. E aí nos anos 2000, Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, começa a expandir colônias israelenses dentro do território da Cisjordânia. Isso revolta os palestinos e dá mais gás ao Hamas e outros grupos como o Fatah dentro da Autoridade Nacional da Palestina. E a situação vai ficando fora de controle. Essas colônias reduziram o território da Cisjordânia para pequenas ilhas, né? E o acesso ao Rio Jordão ficou todo para Israel. Israel ocupou então praticamente toda a Cisjordânia, construindo um muro até metade do limite da fronteira entre a Cisjordânia e Israel, impedindo a passagem de palestinos de um local para o outro. Vamos ressaltar que existem famílias que moram dentro de Israel, famílias palestinas, então esse trânsito acontecia normalmente, mas agora é feito um controle desse tráfego de pessoas. Inclusive tem vias ali dentro da Cisjordânia, entre a Cisjordânia e a Palestina, que só passam israelenses. Tudo isso Israel fala que quer controlar os ataques terroristas, e os grupos dentro da Palestina se revoltam contra essas imposições. Além disso, controlam a água distribuída dentro da Palestina. Então, você controlando a água, você controla um povo, né? Isso em 2000, nos anos 2000. Quando chega 2009, Benjamin Netanyahu, ou Bibi, né, apelido que ele tem, assume o poder. E ele, quando assume, ele fala: não vai existir um Estado palestino enquanto eu for primeiro-ministro. Ele governou até esse ano, 2021, quando agora formou-se uma coalizão para tirá-lo do poder. Por volta de 2014, 2013, 2012, 2013 e 2014, ele lança incursões militares para dentro do território palestino para minar o poder militar dos grupos terroristas, especialmente do Hamas, algumas células do Hamas terroristas. E aí, incursões militares são feitas, respostas óbvias são dadas, e esses conflitos e tensões se intensificam nessa década, né, de 2012 até agora, por exemplo. Apenas em 2020, né, elas cessaram por causa da pandemia. Israel focou em controlar a pandemia, inclusive está bem avançado, e voltou mês passado por causa do avanço no controle da pandemia em Israel. Então eles voltaram com essas incursões
militares. Acontece que na atual situação agora, né, semana passada, Benjamin Netanyahu deixa o poder, uma coalizão de partidos ali dentro conseguiram o afastar do poder, é um sistema parlamentarista lá, né? Então deputados de esquerda e de direita de Israel se uniram para afastá-lo do poder, por conta de seus posicionamentos bem controversos, extremistas, mas não se sabe como será a questão palestina, porque dentro dessa coalizão contra o Netanyahu existem grupos que são contrários à questão palestina. Então, e aí? Como ficaremos? Será que a paz será possível de agora para frente? Como vai ficar a questão Israel-Palestina? Mas, resumindo, a questão é essa. É uma briga territorial, onde Israel comanda a Palestina e a Palestina quer um país próprio. Isso remonta lá à Segunda Guerra Mundial, quando a ONU propôs a criação de 2 estados. Uma proposta mais coerente e consciente é a criação de 2 estados. Essa é pelo menos até 2018, quando éramos governados pelo presidente Michel Temer, era a proposta do Brasil, por exemplo, criação de 2 estados. O atual governo apoia Israel de olhos fechados, né? E a atual situação do governo a gente não tem muito como definir, até pelas política interna brasileira bagunçada aí, a gente não tem muito como definir qual a posição oficial do Brasil. Mas a solução mais coerente, criação de 2 estados, um para os palestinos, um para Israel, como a ONU propôs lá em 1947, que até agora não foi realizado. E Israel vai expulsando os palestinos da região e mantendo-os na faixa de Gaza, uma região pequena, com qualidade de vida péssima, amontoados aos milhões, sem acesso aos serviços básicos de saúde, saneamento, educação, em situações deploráveis. Isso aumenta a raiva do povo palestino contra os israelenses. Enfim, em resumo, essa é a complexidade da região. Separei 10 pontos aqui para mostrar a vocês e espero que tenha ficado um pouco mais claro. São assuntos importantes sobre Israel e Palestina. Beleza? Galera, se gostaram, deixa o like, compartilhe, deixa um comentário ali, use para revisão. Espero não ter ficado muito grande esse vídeo, é um assunto muito complexo. Recomendo para vocês os vídeos da professora Arlene Klemecha, que eu uso para as aulas, né? Tem outros vídeos bacanas também que eu vou deixar aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Abraços, hein? Tchau, tchau. Até uma próxima.